Como que você vê que é a sua estratégia de investimentos hoje? E na sua carteira de investimentos, como que é dividida a alocação entre as classes de ativos? E quais são fundos imobiliários que não podem faltar na sua carteira? Que tem gente que fala o seguinte, que para ganhar dinheiro de dividendo tem que ter um patrimônio muito grande, que nem pro Barça ganhar um milhão por dia, ele tem que ter 4 bi de patrimônio. Só que ele não investiu 4 bi ano passado e tá recebendo 1 milhão por dia hoje. Foi uma construção que ele levou mais de 50 anos para fazer. Quanto tempo demorou de você sair do 0 pro 100 mil e quanto tempo você estima que você já tá chegando no primeiro milhão, que você demorou do 100 mil pro primeiro milhão? Eu demorei 3 anos e 2 meses para juntar os primeiros 100 mil reais. E eu fiz os primeiros 100 mil reais em março de 2022. 2022. Então agora eu já tô chegando no primeiro milhão. Aí, ó, pra mostrar que, obviamente que teve a parte que você passou a ganhar mais, muito provavelmente, aumentou seu aporte, mas uma coisa é fato, que os primeiros 100 mil eu vejo que acaba sendo mais difícil pro investidor, porque depois dos 100 mil você já consegue ter um rendimento e os juros começam a trabalhar muito mais rápido pra você conseguir do 100 pro 200 vai ser mais rápido, do 200 pros 300 vai ser mais rápido e por aí vai. E eu falo, as pessoas perguntam, né? Tô chegando agora, não acompanhei sua jornada. Você começou mesmo com 150 mil reais? E eu comecei. Tinha mês que eu investia 80 reais só. É 150, né? Que você falou 150 mil, 150 150, reais, foi. Uhum. Aí, só que tinha mês também, tipo, os primeiros 6 meses ali, às vezes eu botava 80 reais só. Que era o que dava para tirar naquele momento. Só que eu não esqueci da parte principal, né? Que é fazer renda extra. Renda extra que dê para escalar. Eu pensava sempre assim, eu não pensava só em fazer uma renda extra para, tipo, pagar a minha alimentação de amanhã, por exemplo. Eu pensava, não, tenho que fazer uma renda extra que pode, lá na frente, me gerar mais renda ainda. E aí foi quando eu pensei nos sites e no YouTube. E aí foi isso que aconteceu. Eu investi ali 150, em média, 150, 200 reais, mas teve um momento que eu falei assim, toda a renda extra, eu não vou subir meu padrão de vida agora, toda a renda extra até eu chegar aos 100 mil reais vai ser para investir. E aí eu ganhava 200 de renda extra, investia 2 mil, 3 mil, 15 mil reais, eu também não mexia em nada para mim, para o meu custo de vida, só investia. Por isso que cresceu tanto. E aí onde muitos erram, né? Porque imagina, você está com um padrão de vida ali, começa a ganhar 10 mil, 15 mil, você já quer mudar. Aí você demora muito mais para chegar nos 100, nos 200 mil. E eu acho que acaba sendo uma loucura você pegar um dinheiro de renda extra, que é um dinheiro que pode ser atípico, para aumentar seu padrão de vida. Que no futuro pode não ter mais essa renda extra que você tá fazendo e o padrão já subiu, né? Exato. E outra coisa que eu queria saber é que eu vi a thumb no YouTube e falei, não vou ver esse vídeo aqui, eu vou perguntar depois. Qual que é o segredo dos japoneses para economizar dinheiro? Que aí o Renan, nossa avó é japonesa, a gente não sabe qual que é esse segredo, não tá né? sabendo. Então, é um negócio bem simples, que inclusive muita gente fala aqui, mas as pessoas negligenciam, né? Que é o fato de você receber o seu dinheiro e tirar uma parte para guardar imediatamente. Não fazer como a maioria pensa que vou receber meu dinheirinho, vou pagar minhas continhas, se sobrar um dinheirinho, eu invisto. Então, o segredo é, o seu dinheiro entrou aí na conta, tire 10%, tudo bem, mesmo que seja um salário mínimo, tire uns 50 reais aí, para você começar a adquirir esse hábito de poupar. Então, o segredo é esse, bem simples, né? Recebeu o seu dinheiro, pega uma parte e já investe. E o restante você vai se virar com o que sobrou. Acho que faz sentido mesmo, porque a pessoa que nunca investiu, que não tem essa mentalidade de investidor, ela vê todo o dinheiro que ela tem na conta como dinheiro para ela gastar. Então, mesmo que tenha sobrado algum dinheiro no final do mês, ela vai encontrar alguma forma de gastar, se ela sempre gastou tudo. E a partir do momento que você reserva uma parte antes pro teu futuro, pro investimento, já é um dinheiro que não tá mais lá, né? E até hoje acontece isso comigo. Às vezes eu não faço, tinha que fazer um investimento, um exemplo, dia 20, aí eu deixo para fazer no final do mês. Aí fica o dinheiro lá misturado. Quando eu vejo, eu já estou gastando uma partezinha daquele dinheiro. Não estou gastando mais só os meus 4 mil de salário. Já gastei ali mais 200, mais 300. Então, para você ver como funciona, né? Até isso burla minha mente lá, porque na hora que entra agora, eu já tiro o dinheiro para investir e deixo só na conta o que eu posso gastar. Somente. E o que eu vejo também é que tem gente que critica, fala o seguinte, que não vale a pena investir 50 reais, que você vai investir não vai gerar nada no futuro, mesmo depois de 20, 30 anos. Só que a pessoa que começa a investir com 50, primeiro ela já muda a mentalidade dela. Que se ela vai realmente atrair, estudar, entender como funciona, ela vai abrir uma empresa, já ver o que ela faz para ganhar dinheiro, qual que é a margem, qual que é o custo. Ela vai ver um fundo imobiliário, já entende que imóvel que tem que gera essa renda. Então ela já muda a mentalidade.
E quando ela passa a ganhar mais, é muito mais fácil uma pessoa que já investe 50 por mês. Quando passa a ganhar um salário maior, 2, 3 vezes maior, investir 300, 500, do que a pessoa que nunca investiu, quando passa a ganhar mais, realmente começar do zero. É, que essa pessoa que nunca investiu vai aumentar o padrão de vida. Passou a ganhar mais, no mês seguinte já vai estar gastando tudo de novo. E é isso mesmo. Que realmente investir 50 reais por mês não vai te dar um patrimônio gigantesco, mas a pessoa já mudou e vai fazer com que ela invista mais no meio do caminho ali, né? E eu tenho certeza que todo investidor, até Luiz Bassi ou qualquer grande investidor, ele já precisou poupar muito pouquinho no início. Muito pouquinho, né? O Warren Buffett, ele fala, né, que vendia Coca-Cola, eu acho, entregava jornais também, né, para ganhar um dinheirinho ali. Então, até pessoas que hoje têm bilhões, eles precisaram dar o primeiro passo com $50, 50 reais, 100 reais. Tenho certeza que eles não investiram 3 bilhões de uma vez. Não foi da noite pro dia. Que tem gente que fala o seguinte, que pra ganhar dinheiro de dividendo tem que ter um patrimônio muito grande, que nem pro Barça ganhar um milhão por dia, ele tem que ter 4 bi de patrimônio. Só que ele não investiu 4 bi ano passado e tá recebendo 1 milhão por dia hoje. Foi uma construção que ele levou mais de 50 anos pra fazer. Exato. Às vezes de aporte mesmo, que saiu do bolso dele, dos 4 bi que ele tem, não foram nem 100 milhões às vezes. Com certeza acho que não foram 100 milhões, não tem. Com certeza não foi mesmo. Não foi. Com 50 anos investindo não tem como ter sido isso. É verdade. E ao longo do tempo, todo investidor acaba criando uma própria estratégia, né? Então, como que você vê que é a sua estratégia de investimentos hoje? Hoje, eu invisto a porcentagem, você está falando assim, a porcentagem e as empresas também. Como que você faz para escolher uma ação, por exemplo? Então, hoje eu escolho uma ação como se eu estivesse escolhendo uma empresa na vida real. Eu sempre tento fazer esse paralelo. Isso até me ajudou no início a entender o que é uma ação. Porque no início a gente pensa, vou comprar essa ação ali, só que não faz a ligação que aquilo ali é uma empresa, né? Pensa que é só um papel. Então, hoje eu tento fazer esse paralelo e tento ver o que eu preciso analisar nessa ação, nessa empresa, nessa padaria que eu estou comprando. O que eu preciso analisar? Eu analiso se ela é negociada mais barata do que realmente vale, ou então mais cara. Eu analiso se a empresa tem dívida, eu analiso se a empresa cresceu nos últimos 5 anos, se está aumentando a receita, eu analiso o retorno que ela está dando ao acionista, analiso também se está ali no mínimo 10 anos pagando dividendos, porque se é uma empresa que paga dividendos, eu acho que é uma empresa que continua crescendo, né? As pessoas sempre pensam assim, empresa de crescimento ou dividendos. Eu acho que tem empresas de dividendos que também crescem, como, por exemplo, o Banco do Brasil, como, por exemplo, a Sanepar também, que cresceu muito nesses últimos meses aí, e outras empresas. Então, eu não tenho aquela de empresa de crescimento e empresa de dividendos. Eu escolho empresas de dividendos que crescem. E na sua carteira de investimentos, como que agora é dividida a alocação entre as classes de ativos? Hoje eu estou com 30% no exterior, 30% em renda fixa aqui, e 20% em fundos imobiliários, 20% em ações. Então, 40% em bolsa aqui no Brasil e 30% em bolsa lá e 30% em renda fixa, que já acompanha ali a minha reserva de emergência, uma reserva bem gorda, né? Cada vez que o patrimônio vai aumentando, mais a gente vê a necessidade de ter uma reserva de emergência mais gordinha ali. Ainda mais no teu caso que você produz conteúdo, então você não tem nenhuma garantia que mês que vem você vai receber alguma quantia, você tem que realmente performar, né? Então eu vejo que para esse tipo de pessoa é bem interessante ter uma reserva mais gorda por conta disso. Se acontecer algum problema, a pessoa ficar 6 meses, 1 ano às vezes sem ganhar alguma coisa, essa reserva consegue bancar os custos de vida e você não precisa tirar o dinheiro dos investimentos. Pode falar primeiro. E é tanto que eu tenho até medo de aumentar meu padrão de vida, né? Eu sempre tento manter ali mais baixo e tal, diferente da maioria também, que ganha mais, gasta mais, ganha mais, gasta mais. Mas eu tento manter ali num patamar onde fica mais confortável, né? Porque é muito ruim quando você sobe muito e depois você tem que descer um degrau. Então, acho que esse negócio de não subir tanto o padrão de vida é fundamental também, né? E com relação a fundos imobiliários? Então, você fala bastante no seu canal, muita gente se interessa. Quando que foi que você conheceu os fundos imobiliários? Então, parece que pelo visto você começou em ações, no caso. Não, eu comecei tudo junto. Eu comecei até mesmo lá no exterior também. Você já começou? Comecei, eu falei, agora eu vou aprender tudo. E eu sempre fui aquela pessoa que só aprende na prática. Eu até aprendo também na teoria, mas a prática me ensina mais. Então, eu pensei, vou logo investir lá fora, porque
porque eu consigo aprender em relação à volatilidade, um pouco da economia lá fora, o que as empresas estão fazendo lá fora. E aí eu já comecei. Já separava ali meus 100zinho, colocava ali, mandava lá para fora um mês, depois separava aqui 50 para ações, 50 para fundos imobiliários e ia aprendendo. E eu comecei tudo de uma vez. Meu primeiro fundo imobiliário foi o BCFF11, minha primeira ação foi a Itaúsa. No início, quando eu comecei lá fora, eu comprei empresas, sabe? Stock picking, fala, empresas separadas ali. Mas depois também eu vi que não era a melhor estratégia, li alguns livros bem bons. E eles indicavam para comprar ETFs de índice, né? Porque eles são renováveis. Então, se uma empresa quebrar ali, não tem problema. Logo entra outra. É praticamente comprar o índice inteiro, né? Todas as empresas americanas, mais de 4.000 empresas. Você investe no índice que replica o S&P ou é outro índice? Como é que é? É o VTI que replica todo o índice. Ele não pega só as maiores, as 500 maiores, pega todas as empresas. E nos fundos imobiliários, você vê que é o melhor veículo para o iniciante começar ou você considera que o iniciante deve começar também aprendendo tudo junto? Como que você vê sobre isso? Eu acho que é melhor começar pelos fundos imobiliários. Eu comecei com tudo, mas para eu aconselhar, assim, aconselho pelos fundos imobiliários. Paga dividendos todos os meses, isso é um incentivo, né? Você investe ali, no outro mês você já ganha um aluguel dos fundos imobiliários. Então, você começa a ver, mesmo que você ganhe 50 centavos, 40 centavos, você começa a ver que o negócio funciona. Então, você se motiva a investir. Começando pelos fundos imobiliários, depois você vai para ações. Claro, renda fixa também, investimento no exterior, eu acho super importante. E aí, vai fazendo. Não fica só em fundos imobiliários também. Com certeza. Mas realmente, acho que os fundos imobiliários no longo prazo não vão ser o investimento que vai entregar o maior retorno. As ações têm um potencial maior. Porém, o que vai fazer o investidor iniciante ter sucesso é que ele continue investindo durante muitos anos. E se o fundo imobiliário consegue fazer com que ele se mantenha motivado e fazendo os aportes, acho que é interessante mesmo. Eu vejo que o fundo imobiliário, o investidor ele consegue ver o valor que foi gerado para ele, porque todo mês vai cair o dividendo na conta dele, é algo palpável que ele vê. Ó, chega no extrato aqui, caiu esses centavinhos. Enquanto isso, quando investe em ações, por exemplo, por mais que a empresa esteja exercendo a função dela, lucrando, e muitas vezes até uma empresa de dividendo, vai lá e paga dividendo a cada 6 meses. Aí ele não consegue entender o valor que foi gerado para ele por ele ter investido. No fundo imobiliário, ele investiu esse mês que vem já tá recebendo o dividendo dele. E eu mesma fiquei muito motivada, porque eu pensava logo assim, quando eu comecei a receber ali 12 centavos, 15 centavos, eu pensei, se eu tiver tantas cotas desse fundo imobiliário, eu vou receber R$1.000. Então, acabava que virava uma meta para mim, né? Eu sabia ali o meu objetivo, que eu queria chegar. Receber R$1.000 todos os meses sem trabalhar. Então, em fundos imobiliários, você consegue essa previsibilidade, né? Em ações, não, porque as ações, elas dependem muito do lucro. Então, às vezes, uma empresa está pagando aí 70%, né? O payout de 70% dos lucros e tal. Só que no outro ano, se ela quiser pagar 25%, 30%, paga também. Então, o iniciante, ele fica meio triste com isso, né? Por isso que, quando começa em fundos imobiliários, depois vai para ações, já vai para ações sabendo que é um pouco incerto o dividendo, né? Mais para longo prazo. E comparando com a inflação, os principais índices, ações bate muito fundos imobiliários. Por isso que é bom ter os dois. Recentemente a gente fez um backtest para fazer um vídeo de uma carteira de ações e uma carteira de fundos imobiliários. Aí a de fundos imobiliários em 10 anos, fundos que performaram bem nos últimos 10 anos. Foi de 10 mil para 28, não é? Deu 9% ao ano, mais ou Deu menos. 9% ao ano. Enquanto isso, das ações, a gente pegou basicamente ações do Best mesmo, focadas em dividendos, e teve um retorno, uma rentabilidade média ao ano de 15%. Então foi muito maior nesses 10 anos. Então 10 mil tinham virado 60 e poucos mil, né? Acho que foi algo por aí. E quais são fundos imobiliários que não podem faltar na sua carteira? Eu gosto muito do HGLG. Do setor de logística eu gosto bastante. Cresceu muito nessa última década. Acho que vai continuar crescendo, né? O e-commerce como um todo ali ajuda o setor a prosperar. Então, o HGLG, tem também o ALZR11, que investe um pouco em lajes, um pouco também em galpões. Aí tem o MAL11, que é um fundo imobiliário de shopping. Tem o CRI também, que eu gosto demais, para dar aquela turbinada nos dividendos, né? Os CRIs sempre acabam pagando um pouco mais. Tem o HGCR lá. Tem o CPTS também, que eu gosto. E só. Tenho poucos fundos imobiliários, apesar de já ter um patrimônio assim um pouco
alto, diria assim. Mas eu tenho poucos fundos imobiliários e poucas ações. Eu prefiro concentrar ali na qualidade do que na quantidade. Tem muita gente que tem 12, 15. Não critico, mas eu acho que para mim não funciona. Prefiro poucos. Eu vejo que você tem que ter um número que você consegue acompanhar. Então, a pessoa que tem, às vezes, tem 12, tem 15 fundos imobiliários ou ações, essa pessoa vai conseguir acompanhar tudo isso? Ele tem que somar os dois, né? Se tem 10 ações e 15 fundos imobiliários, tem que acompanhar os 25, né? Esse que é o ponto. Isso Então- mesmo. No início eu tinha 12 ações e acho que uns 10 fundos imobiliários. Depois eu percebi que eu só estava estudando mesmo uns 5. Aí eu falei, por que eu estou com esses outros fundos imobiliários se eu nem leio o relatório? Então, vendi e fiquei só com o mínimo ali, o que eu consigo acompanhar. E a pessoa tem que entender também, por exemplo, eu tenho um fundo imobiliário, mas é um fundo imobiliário que tem diversos imóveis diferentes, ou diversos CRIs diferentes. Então, você já tem uma diversificação grande em apenas um ativo, né? Sim, as pessoas pensam que, tipo, cinco fundos imobiliários é pouco. Mas eu acho que não. Acho que, como você falou aí, cada um tem vários e vários imóveis, vários e vários CRIs. Então, dá para ter uma diversificação em todos os setores ali, com poucos ativos. E é até bom para o iniciante, se ele tiver ali, focar, sei lá, tem abaixo de 100 mil, foca em 3 fundos imobiliários, que você vai conseguir ler os relatórios todos os meses. E isso é até bom para aprender mais, né? Porque todo mês, se você lê um relatório, depois de 3 meses, 4 meses, você vai entender exatamente como aquele fundo imobiliário ganha dinheiro. E aí você não vai precisar mais de diquinhas na internet, nem nada. E acho que é interessante ter realmente fundos imobiliários diversificados, porque em pouco, um ativo, ou 3 ativos no caso, você consegue estar exposto a diversos imóveis ou CRIs diferentes. Então, por exemplo, acho que é um cenário diferente se o cara pega 3 fundos imobiliários com 1 ou 2 ativos, ou um monoinquilino também, que acho que é mais complicado no caso. Tem até de agências bancárias, né? Você tem um fundo imobiliário lá que tem um banco lá, um grande banco. No caso, um monoinquilino, né? Que não tem vários imóveis, como, por exemplo, um fundo imobiliário de shopping, que tem 10, 12, 15 shoppings espalhados por todo o Brasil. Então, é muito mais seguro investir num desse do que em um que tem apenas um ativo, apenas um prédio. Exato.